Agora pode na área, e esse mês especial, mês de março, mês da mulher, a gente tem escolhido a dedo também as nossas convidadas aqui para homenagear e pra gente se inspirar também, né, Camila? Com certeza, e a gente escolheu a dedo, né? Como eu venho falando ao longo desses últimos dias que a gente vem planejando e buscando essas mulheres, não falta inspiração, não falta vontade de conhecer um pouco mais da história delas, porque em especial essa nossa convidada de hoje, a gente teve a oportunidade de entrevistá-la assim que ela assumiu um cargo muito importante, ocupado por uma mulher apenas uma vez na história de Mato Grosso. Ela é a segunda. E aí ali a gente debateu o quê? As questões do cargo. Hoje a gente quer conhecer essa mulher, quer saber como que ela chegou dona da coisa toda. Essa história, né? A história por trás de galgar esse cargo máximo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Estou falando da doutora Luziane Castro. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Seja bem-vinda. Eu que agradeço muito essa oportunidade, né, de bater esse bate-papo aqui com vocês, de conversar um pouco e falar um pouco além dos desafios, né, de ser mulher em espaço de poder, e também um pouco sobre a Luziane, né, que é uma outra coisa que acaba sendo esquecida quando você se coloca nessas posições de poder, né? A pessoa acaba sendo esquecida. E é legal que agora a gente tem a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais aberta também. Sim, e ela já começou surpreendendo, né? Porque nos bastidores a gente já chegou oferecendo um cafezinho maroto pra ela. Ela disse, não, eu não tomo café porque eu sou muito elétrica e tal, acelerada. Falei, mas tem cara de ser calmíssima, tranquila, cara. Né? Olha, é muita meditação em jogo. Depois eu quero saber qual é o segredo dessa fachada, porque parece, né? Eu acho que é pra ter aguentado também, né, doutora? Muita encheção de saco pra chegar onde chegou, né? Sabe por quê? As pessoas olham pra nossa cara e tudo bem, dá pra ver que a gente é acelerada mesmo, louca, né? Mas a doutora não plácida. Né? Já a gente fala. Confundem. Eu falo que eu confundo. Confunde, bastante. Né? Agora, vamos falar rapidamente sobre estar nesse cargo, né? Nesse cargo máximo da Defensoria Pública do Estado. É a segunda mulher a ocupar esse espaço e são poucas ainda as mulheres que estão nesse patamar do poder em Mato Grosso. É um desafio muito grande, né? Como segunda mulher a comandar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem 25 anos de história e a gente está falando aí de um órgão que tende a ser um órgão à frente, né? Mais revolucionário em tese. E ainda assim, em sua história, só contou com apenas 2 mulheres no comando, eu sendo essa segunda mulher. E é um desafio grande que a gente fala, né? Ali a gente acaba sendo um espelho para outras, para meninas, para mulheres que estão hoje em outros lugares, para falar assim, olha, a gente pode chegar lá. A gente tem condições de chegar lá porque outras estão ali, né, nesse desafio. Abrindo o caminho, Abrindo o caminho, né? Eu tenho até um exemplo, uma situação que aconteceu. A gente estava no mutirão Ribeirinho Cidadão, que aconteceu ano passado, e lá em São Pedro de Joselândia, que é um distrito ali de Barão, é uma localidade bem isolada, de difícil acesso para a gente poder fazer o atendimento. E lá uma senhora de idade, né? Tava eu e a doutora Clarice, a gente foi lá fazer a visita para os atendimentos que estavam acontecendo. E essa senhora olhou para mim, olhou para ela e falou assim, nossa, eu fico tão feliz de ver 2 mulheres em posições tão importantes. E eu falo para minha neta que ela consegue chegar lá. Então, assim, aquilo ali para mim foi muito marcante nesse aspecto da inspiração para outras mulheres, para esses desafios que a gente tem, que não são fáceis. São desafios muito fortes, né? Sobre vários aspectos familiares, pessoais, né? Porque é um momento que você para ali a sua vida, você vai ter que colocar algumas pausas em outros projetos e seguir esses desafios profissionais que são muito intensos. Mas ouvir isso de uma senhora tão distante assim é um incentivo, né? Muito, é sempre aquela injeção que precisa para continuar. Eu me arrepiei na hora que ela falou isso, porque para mim foi exatamente essa injeção de ânimo, realmente. E aí é que fica mais o desafio. Eu preciso realmente fazer boas entregas, eu preciso provar que nós mulheres temos uma baita capacidade. Mesmo que eu sei que é um grande desafio sob o aspecto de que eu ainda sou mãe, eu sou mulher, eu tenho que dar atenção, eu sou filha, eu tenho os pais que eu tenho que dar minha atenção para poder cuidar, né, ali no dia a dia, no cuidado diário deles. E sim, a gente não faz esse bloqueio 100%.
que normalmente no universo masculino É mais comum, né? é muito mais tranquilo. Deixa a casa, os filhos. Deixa pra mulher resolver. Deixa, Ela vai me não. amparando ali, sendo meu Não. esteio. E eu vou viver Eu o meu vou cargo brilhando. público. Exatamente, Não é verdade? eu vou brilhando. Pra gente, não. Pra gente não, né? Porque é o filho que a filha, é o filho, é tudo que você tem. Você tem que dar. E aí sempre a gente fala, não, a gente dá conta e a gente vai dar conta. E olha, esses dias atrás eu vi na rede social dizendo que, olha, não desista, você está sendo inspiração para alguém. Isso é assim, nas pequenas coisas, né, do dia a dia. A gente acaba influenciando sempre alguma pessoa ao nosso redor, os colegas de trabalho, um filho, um vizinho, um parente. Agora, uma mulher numa posição como a senhora, como a doutora Clarice no TJ, tantas outras Chama ela mulheres... de senhora. Não, Ela é senhora jovem não, demais. você é muito De você. jovem pra Muito gente jovem. chamar de senhora, não é Nossa mesmo? chegada. Nossa amiga. Nossa best. Realmente é algo que para muitas meninas é inatingível, é inacessível. Eu queria entender um pouco da origem da doutora Luziane, para a gente entender como é que foi também Aliás, esse caminho, antes, né, de chegar a É, doutora a essa Luziane, posição. quem a Luziane menina olhava e falava assim, eita, eu quero chegar lá, né? Né? Como Quem que inspirava? Como começou? É muito interessante. Aí eu vou só fazer um parênteses. Agora em fevereiro a gente teve uma sessão solene dos 25 anos da Defensoria. Antes de eu começar a contar essa história, porque eu acho que isso é marcante e até foi uma conversa que eu tive com a minha filha. Nessa sessão solene foram homenageados vários servidores, defensores que começaram a história da Defensoria. E aí, num discurso de um deputado, ele pegou e falou assim, eu vi aqui, foi um discurso muito potente do deputado, famílias muito tradicionais e famílias muito conhecidas no estado de Mato Grosso, em especial em Cuiabá. Ele falou como é bonito ver pessoas dessas famílias, que são famílias ricas e prósperas do estado, servindo a população, trabalhando na Defensoria Pública. Aí eu no dia seguinte, eu fazendo uma reflexão com a minha filha, na última posse de defensores, tomou posse um filho de um seringueiro. Ele é seringueiro, o pai dele é seringueiro em Goiás. E ele até hoje é seringueiro. Seringueiro mesmo, daquele que vai lá, que extrai o látex, né? Sim, extrai o látex. E eu estava conversando com ele hoje, ele é defensor Iconiza. Ele é fantástico o trabalho que ele faz. E aí eu falei para minha filha, filha, é lindo isso, mas o mais lindo é você ver essa quebra, você ter pessoas como esse meu colega e como a sua mãe. O meu pai, ele é um fotógrafo, minha mãe é dona de casa. Então, assim, a nossa origem familiar, eu nunca imaginei que eu chegaria aonde cheguei. Eu sempre quis muito, eu sempre tinha essa perspectiva de que eu precisava estudar, eu precisava quebrar muitas barreiras, muitas fronteiras para tudo que eu sonhava em fazer da minha vida, mas eu não imaginava que chegaria a tanto, né? Assim, e só o fato de passar no concurso público da Defensoria, de servir essa população que eu amo o serviço, de servir, atender, né? Poder auxiliar, ajudar as pessoas com o meu trabalho, isso é fantástico. Então, assim, essa quebra eu achei, assim, fantástica e eu acho isso muito mais poderoso, né? Não estou desmerecendo de forma nenhuma, né? O fato de você ter uma vida próspera, mas assim, cara, você pegar um cidadão, uma sem pessoa... perspectiva. Zero perspectiva, né? E eu talvez o pai desse defensor nem soubesse, né? Nem tem noção do que significava, né? A Defensoria Pública. Sim, exatamente. Né? Foi com a educação, foi com o esforço, né? Foi com os valores da família, que é um pouco do exemplo que eu tenho na minha casa, né? Com os meus pais, né? Meu marido sempre fala assim, nossa, os seus pais é um case de sucesso, porque trabalhavam na zona rural eram trabalhadores de zona rural mesmo, de trabalhar em sítio e, de repente, tem os filhos todos criados. É uma filha juíza, 2 filhas defensoras públicas, os 2 filhos também que trabalham na iniciativa privada super bem. Então, assim, são cases, Que legal. são cases de sucesso. Essa né? quebra desse ciclo é muito representativa, é muito forte, é né? muito forte, é muito forte. É Então, muito bonito de ver e dá essa esperança
para as pessoas que têm muita adversidade aí pelo Sim. caminho, que tem tudo jogando contra, né? Para sua filha já é mais, não que seja mais fácil ela chegar, mas é mais fácil dela vislumbrar onde ela pode chegar. Exatamente. Porque quando nossos filhos é normal, é comum. Sim. Não é, minha mãe tá ali, mas poxa, minha mãe tá ali, então eu posso, né? Eu chego lá. Exatamente. Que é exatamente isso que eu conversei com ela, né? Eu costumo, dentro dos esforços diários, eu falo que eu costumo levá-la todos os dias para a escola. Então, não importa se eu tô chegando de viagem meia-noite, 1h da manhã, no dia seguinte eu levanto 5:50 da manhã, tiro da cama, levo para a escola, que eu falo que também é um momento que eu tô com ela. E isso é a hora do almoço, o momento de estar com ela. E aí, a hora que eu estava conversando, e aí isso me veio, né, como assim, realmente um momento muito importante, né, de falar, olha, a gente veio de uma... E eu falei exatamente isso para ela. É uma perspectiva que você já não vai ter, mas pra gente isso é muito significativo. É um salto muito grande, Sim, né? é um salto muito grande. E é gostoso, dá pra bater assim e falar assim, eu sou demais, eu sou foda. Já se olhou no espelho e falou, quando eu sou foda. Tem que né? falar todo dia, né? Não é? É bom demais, é Você bom falou demais. que os seus pais trabalhavam na área rural. Você veio da área rural também? Como que foi? Eles moravam em Juscimeira, né? Eles tinham um sítio mesmo, eles moravam em sítio, lá em Juscimeira. Tanto que os meus irmãos, eles nasceram no interior. Eles vieram para Cuiabá no ano que eu nasci. Então, eles vieram para Cuiabá em janeiro de 73 e eu nasci em maio de 73. Então, a mudança, né, foi de vir para a capital para poder buscar melhores condições para os filhos, e foi quando eles vieram. Então, somos 4 filhos, minha mãe criou mais 2, então uma família com 6 crianças, né? Muita gente. É, bastante gente. Bastante gente, bastante. A gente, às vezes, diversa. com 2 fica desesperado, imagina 6. Não dá. É bem isso, né? É puxado. Era outra É outro realidade, tempo. né? É Outra outro realidade. tempo. Então, a origem foi essa. E sempre, desde cedo, né, com muita vontade de crescer. Tanto que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, estagiária. Eu fui estagiária do Banco Bemate primeiro, né, do Banco do Estado de Mato Grosso. E aí já fui seguindo para outras coisas. Meu primeiro concurso foi na UFMT, na época ainda era Universidade Federal de Mato Grosso. Foi o meu primeiro concurso. E uma coisa que eu sempre quis era ser servidora pública. Eu brinco, eu falo que eu sou taurina, que eu gosto de pé no chão, eu gosto de segurança, estabilidade. Bem pragmática, né? Eu gosto sou muito isso. Então, eu falava, sempre gosto daquela coisa certa. E planejar, né? Planejar, tem que ter tudo organizadinho. Apesar da intensidade, que eu sou muito intensa, mas eu gosto das coisas assim, bem, bem certas. E aí, eu sempre quis ser servidora pública, sempre quis. Aí, eu fiz o concurso público para o UFMT. Depois eu fiz para o Banco do Brasil. Eu fui funcionária do Banco do Brasil por 11 anos. Olha aí. Trabalhei 11 anos no Banco do Brasil. Por muito tempo na superintendência do Banco do Brasil, como analista. Viveu todo o estresse de um banco. Muito. É por isso que ela tem essa cara, assim, ó. Porque o banco é um dos lugares mais estressantes. Banco né? E eu trabalhava Senhor. na área, minha área era a área que cuidava da parte orçamentária. Então, era a área de cobrança de metas, distribuir metas Muita pressão. para as agências. Eu trabalhei muito pouco em agência. Eu logo fui chamada para órgãos regionais, fiquei muito tempo na superintendência estadual, que cuidava de Mato Grosso e Rondônia na época. Eu não sei se ainda é assim hoje. E aí eu sempre percebi que o banco era meio para mim, não seria meu fim. Eu queria buscar outras coisas. E aí comecei, né, a estudar para outros concursos. Mas isso já há 11 anos de banco. Isso, 11 Tava lá. anos de banco. Era formada em ciências contábeis, minha primeira formação é ciências contábeis. E aí, para fazer outros concursos, em princípio, o meu concurso visado era auditor da Receita Federal. Eu queria ser auditora da Receita Federal. E comecei a estudar direito, porque eu precisava do direito para fazer esses Fazer o concursos curso maiores. mesmo. Para fazer o concurso mesmo, eu precisava do direito, porque o que eles exigiam de conhecimento de direito era muita coisa. Aí eu falei, eu vou fazer o direito, que vai me ajudar a ter uma compreensão muito melhor do que só sentar e ficar estudando para o concurso. E aí, quando eu comecei a estudar o direito, eu me apaixonei pelo direito.
né? Essa história de é por números. aqui. Hoje eu falo que eu sou contadora de lorota, basicamente, né? Porque eu sou formada mudou em contábeis. completamente, Completamente, né? Então, eu sou formada em contábeis, mas sou contadora de lorota. Então, eu sou uma advogada, eu brinco, eu sou uma advogada que sabe fazer conta. Aí eu sento Olha lá a falta que isso faz na nossa vida. Não, que a isso gente aí é realmente jornalista nós que não sabe fazer podemos nos conta. gabar. Não. Eu sento com servidores da área do orçamento e eu fico fazendo contas de cabeça com eles. Eles ficam assim, ó, eles arregalam o olho pra mim assim, como assim? Como que você consegue fazer Tá aí a diferença. essas, né? Então, eu sou uma contadora de lorota, Sim. mas sou uma contadora. E aí, eu me formei, né, em Direito e comecei a fazer concursos. E, em princípio, eu queria fazer Procuradoria do Estado, Defensoria Pública, o Ministério Público. Eu só não queria ser juíza, porque eu nunca tive a intenção de decidir a vida de ninguém. Basicamente, eu falava, eu não quero decidir, né? Ou eu vou litigar, ou eu vou defender, ou eu vou acusar. É uma boa análise, né? Aham. Mas assim, Faz sentido. decidir eu não tenho. Não é comigo. Não é comigo, eu não quero decidir. E aí eu fiz esses concursos e acabei entrando para a defensoria, que eu imaginei que fosse a minha porta de entrada para a área jurídica. Mas eu me apaixonei pela defensoria. Apaixonei pelo trabalho. Nosso trabalho é incrível, incrível mesmo. Eu falo assim, nossa, eu ganho para poder fazer isso. Porque é um sentimento de que eu não Que estou legal. ali só trabalhando, eu estou conseguindo ajudar outras pessoas. Esse sentimento, ele é... Porque ali ele é vocês muito bom. chegam nas pessoas que não têm esperança nenhuma, coitados, não é? Sim. São pessoas que não sabem nem o direito que elas têm. Não, muito não sabem onde difícil esse procurar, acesso, não né? sabe onde... E a gente que está aqui há 10, 12 anos em Mato Grosso, a gente acompanha já desde o início mudança de prédio da defensoria, quando ficava ali na Morada do Ouro, quando ficava em outro lugar, agora está num prédio bacana. O interior do estado, que também não tinha muito acesso, e a gente acompanhou alguns casos em que a defensoria faz um trabalho de fato de levar esperança para as pessoas, não é? Exatamente. Então, nesse aspecto eu falei, gente, isso aqui é apaixonante. E ao mesmo tempo que era apaixonante, para mim, desde o começo, eu sempre fui muito intrigada. Por que a gente fazia um trabalho tão bonito e a gente tinha tanta dificuldade? A gente faz um trabalho muito bom. Mas assim, a gente fala assim, cara, é injusto. Eu trabalhei num prédio que a gente brincava, que era um muquifo lá em Várzea Grande, que caía cupim na nossa cabeça. Ah, eu lembro desse. Sempre teve pouco orçamento, né? Sim, É sim. aquela coisa Aí você de fala ser assim, preterido ali. É tipo entre um os patinho olhos. feio, né? Basicamente é isso que sempre falam da defensoria como patinho feio. Eu falo, gente, a gente faz um trabalho tão importante para a população, e é importante, como você falou, muita gente bate na nossa porta como sendo a última esperança. Então, assim, quantas vezes eu já me vi pegando casos e falando, cara, eu preciso respirar, eu preciso descobrir como eu vou resolver isso, porque assim, eu preciso resolver isso de E alguma deve ter maneira. casos também, né, doutora, que é só fazer um tuque assim, né? E devolve a vida para a pessoa, né? Exatamente. Às vezes, assim, é Né? isso. A pessoa não tem conhecimento do seu direito, não tem conhecimento, bate na nossa porta e fala, gente, eu preciso de alguma ajuda, eu preciso. Então, é muito desafiador, né, esse dia a dia. E aí eu ficava inconformada. Cara, como que a gente pode fazer esse trabalho tão bonito, atender tanta gente? Nós atendemos muita gente. Ano passado foram mais de 500 mil de atendimentos. Isso é muita coisa. Muita coisa, né? É muito atendimento. Isso, a gente não está falando nem de capacidade máxima, porque eu ainda não tenho a capacidade máxima de defensores. Eu estou ainda com muitos cargos lá. Você imagine quando eu tiver mais defensores trabalhando, mais potencial. Enfim, é uma série de outras coisas. E aí foi quando eu falei, cara, a gente precisa mudar a defensoria. Essa instituição precisa ser diferente. Aí eu fui me envolver com associação, sindicato, para batalhar para a defensoria ser um pouco... Ali virou uma outra chave. Aí já virou essa outra chave da Luziane inquieta, né, de querer transformar alguma coisa. Não, a instituição ela precisa ser melhor, ela precisa ter uma visibilidade maior. E aí ali foi quando eu mudei, né, e passei a fazer essas defesas aí enquanto associação, enquanto sindicato e por fim, acabei chegando onde estou. Maravilhosa, gente. Essa história da defensoria começou em que ano? Em que ano você se torna defensora? Em 2004. 2004. E de lá para cá foi toda essa luta aí até chegar. Em maio de 2004, agora eu faço 20 anos de defensoria pública.
E são 20 anos, né, que eu comecei essa história aí, primeiro lá em Santo Antônio de Leverger, foi minha primeira comarca, né, trabalhando em Santo Antônio de Leverger, aí logo eu fui para Várzea Grande, que aí foi esse episódio, né, que a gente trabalhava numa no muquifo. casa, no muquifo. Sério mesmo? Caía da cabeça de vocês? Caía cupim. Era uma casa residencial, na verdade, tinham assim, as divisórias, que era só ter Só uma adaptou, parte, né? Uma parte assim de divisória, então tudo que o colega falava na sala do lado eu ouvia, tudo que eu falava Meu Deus. ele ouvia, era uma coisa bem coletiva e tinha muito cupim na casa, então assim, realmente caía cupim na gente, então era enlouquecedor, enlouquecedor. E aí, sempre com isso, muito desafio, né? Muito desafio de fazer com que a instituição tivesse uma visibilidade melhor, se mostrasse mesmo como uma instituição essencial. Não é só o que está no papel, não é só o que está na Constituição, é se mostrar mesmo como uma instituição essencial. Mas são aí já 20 anos dessa história, uma história muito linda que acabou culminando, né, de eu estar hoje comandando a Defensoria justo no ano em que ela está completando 25 anos de história. Tudo ficou redondinho, né? E ao longo desse processo todo, o trabalho da Defensoria e o alcance cresceu muito também, né? A gente tem acompanhado nos últimos anos como que nas comarcas isso também tem se intensificado e como a Defensoria também encontra estratégias de atender a essas pessoas que nem sempre tem lá um núcleo, que nem sempre tem o acesso tão facilitado assim, né? Exatamente. A gente tem se desdobrado de muitas maneiras para poder chegar a essa população que não é atingida. Um dos grandes desafios para mim em 2023 era ter defensores em todas as comarcas, porque a população não ter atendimento da defensoria, ela sofre muito, fica ela invisibilizada, né? Fica totalmente. A gente teve um caso, para mim que foi um caso muito marcante, em Dom Aquino, do seu Francisco, ele chegou a ser matéria de Jornal Nacional. Eu me lembro dele. Que ele a aposentadoria dele foi bloqueada. Exato. Ele era uma pessoa muito pobre. Ele teve a aposentadoria bloqueada porque ele comprou uma santa, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você lembra dessa história? Eu não lembro. Ela foi destaque nacionalmente. Foi destaque E por que nacional. bloquearam? Ele comprou na época da pandemia, recebeu o boleto e ele não conseguiu pagar o boleto. Aí a empresa entrou com ação de cobrança, já fez o bloqueio da aposentadoria dele. Protestou e Coitado, ele não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E aí estava bem na pandemia, que assim, aí ele bateu, não tinha defensoria pública em Dom Aquino na época, ele bateu no TJ, bateu no fórum. Bateu mesmo, bateu, né? Foi à porta do fórum, porque é uma pessoa, não é simples. Bateu na porta do fórum, não podemos fazer nada por você. Foi no Ministério Público, não podemos fazer nada por você. Eu falo, cada instituição tem o seu papel. Não tem como. Eles não têm como fazer nada por ele, porque não podia, né? Não tem como. Ele foi na Defensoria em Rondonópolis. Nós não podíamos atendê-lo em Rondonópolis, porque só pode... Né, tem a distribuição geográfica, né? Porque eu não tenho como. Eu não tenho como defensor, por mais que seja muito difícil, mas, cara, se a gente pegar além da sua atribuição, você não dá conta. É impossível. Bateu em Rondonópolis, não tinha. 2 meses depois, nós instalamos em Dom Aquino a Defensoria Pública e ele foi. Aí foi gravado o vídeo, né? O assessor, no momento do atendimento, gravou o vídeo e juntou isso no processo. Aí o autor da ação viu as condições do seu Francisco, viu quem era o seu Francisco exatamente. E falou assim, pelo amor de Deus, R$800 que era a dívida dele, aí com juros, mais com juros que já tinha virado já aquele monte de coisa, isso daqui vai fazer muito mais falta para o seu Francisco do que para mim. Ele perdoou a dívida, o processo foi extinto por perdão da dívida. Aí eu falava, quantos seus Franciscos a gente não tem? Não, são muitos. Ontem eu tive um colega que estava justamente atendendo o senhor que participou de uma audiência de Goiás, porque agora por videoconferência tudo acontece. Facilitou também, né? Ele saiu da audiência de conciliação e falou assim, até hoje você tem que apresentar a sua contestação, senão o processo vai correr a sua revelia. Era uma ação de execução, novamente eu teria mais um episódio do seu Francisco com a conta bloqueada, com a sua aposentadoria bloqueada. Então, gente, quantos seu Franciscos, né, não tiveram direitos privados pela ausência da defensoria? Então, assim, para mim foi uma história muito emblemática, né, que eu sempre falo, né, em todas as situações. E aí,
Um grande desafio da minha gestão em 2023 era: nós precisamos estar atendendo todos os seus Franciscos, as Donas Marias, as Silvias, Júlias, Ricardos, Josés, independente de quem seja, em todas as localidades do estado. Só que isso até foge da boa vontade dos defensores. Vocês Sim, precisavam sensibilizar o governo. Eu precisava de apoio, eu precisava que o governo passasse orçamento para isso, porque eu não tenho como. Se você olhar, né, o orçamento, você vai ver assim, é visivelmente... É discrepante. É muito discrepante. Então, assim, eu não tenho como fazer milagre. Não tenho. Por mais que a gente faça muitos milagres, mas a gente não tem. Que é uma coisa que foi falado, né? A gente faz vários mutirões, a gente faz... No mutirão, não é o mutirão da gente ir só, não. A gente vai, a gente atende, a gente entra com ação judicial, a gente faz acordos. Então, é uma coisa para poder ir para resolver o problema do cidadão. Não é simplesmente encaminhá-lo para outras localidades. Então, quando a defensoria vai... Ela vai para poder fazer serviço completo mesmo. Então, o cidadão levou, está com todos os documentos, a gente está ali para resolver o seu problema, porque é para isso que a gente existe, né? Então, nós vamos lá, já fizemos vários atendimentos, agora abrindo edições de mutirão indígena. Esse ano a gente quer fazer edição quilombola, de fazer atendimentos quilombolas. Então, tem bastante coisa aí, bastante trabalho da defensoria para fazer esses atendimentos onde a população está com difícil acesso. Teve algum momento, algum atendimento, alguma história, algum caso que você pode dividir aqui com a gente que de repente pensou assim, não pode, eu tô errada, não vou conseguir ajudar, não dá. Teve algum momento assim de falar, caramba, gostaria demais, mas não consigo. Alguma história que tenha te marcado? Não, que tenha que marcado coisas que eu consegui. Que bom. Assim, né? Teve um também que eu citei recentemente, que para mim foi muito marcante na esfera criminal e que é um ponto onde a defensoria é muito marcada, né? Que eu até dei uma entrevista polêmica e saiu ali um recorte de uma parte da minha fala que não foi como exatamente eu tinha falado, mas é que, assim... Muito se vê que a Defensoria Pública está ali para poder fazer a defesa de criminosos, de bandidos, né? Que é assim que eles classificam. Não, a gente faz muita defesa de inocentes e assim, é muita injustiça. Essa semana mesmo um colega, ele conseguiu absolvição no plenário de júri de uma ação que se corria há 18 anos. E eram mais de uma pessoa, eram 3 acusados, salvo engano, 3 pessoas acusadas. Já pensou você carregar nas suas costas um processo, sabendo que você é inocente? 3 inocentes. 3 inocentes, você carregar ao longo de 18 anos, para você ter uma resposta, né? E falar, puxa vida, eu não vou sofrer uma sanção injusta. Mas eu peguei um caso que para mim também foi muito forte, lá em Várzea Grande, de um senhor que ele era acusado de 3 estupros e ele tinha sido feito o reconhecimento fotográfico, supostamente. Ele era uma pessoa que hoje a gente chama de catador de reciclável, né? Na época, chamava de catador de lixo, né? Porque eu tô falando de 18 anos atrás. Então, ele era chamado de João Fedido. O nome era João Fedido porque como ele era um catador de lixo, então ele tinha, né, esse apelido de João Fedido. Ele estava praticamente 2 anos o processo correndo, ele já estava 2 anos preso. E eu descobri que a UNB, na época, já estava fazendo exame de DNA nessas situações. Mas não fazia aqui em Mato Grosso. E eu fiz o requerimento em juízo para realizar o exame do DNA, porque houve a coleta de material das vítimas, então era possível fazer o exame de DNA, estava preservado o material, né? Isso tudo a gente confirmou com a Politec. O material estava preservado, estava apto para poder fazer qualquer tipo de exame, foi encaminhado para a UNB e os 3 deram negativo. Então, assim, ele estava com uma possibilidade de uma condenação de pelo menos 30 anos quando eu peguei o processo dele. Ele já estava 2 anos preso. Não, e acusado de estupro. De estupro. 3. O que é 3. muito pesado, é muito forte. Muito pesado. Né? E, assim, imagine isso... Eu estou falando isso agora. Imagina isso quase 20 anos atrás. Há quase 20 anos atrás. Então, assim, a vida dele deve ter virado de ponta cabeça. Literalmente, né? Assim, não sei nem qual seria a melhor definição. Mas isso para mim foi também muito marcante. Eu fiz esse requerimento
que foi uma inovação e a partir daí Provavelmente hoje pode ter sido criticada por uns e por outros, né? Como a gente estava falando aqui da questão de defensoria está defendendo bandido, está preso por estupro. Hoje essa tem uma visibilidade maior para esses casos também, né? Talvez lá atrás não tivesse tanta divulgação, mas hoje é qualquer coisa, né? Tá todo mundo muito de olho em recortes do que acontece. Exatamente, né? mas é uma coisa até que eu falei, a importância da defensoria ela é tão importante até para que ocorra a justiça, precisa da defensoria pública. Seja para que essa pessoa seja condenada, mas uma condenação justa, ou para que ela seja absolvida. Porque tem muitas situações de prescrição também de processo. E prescreve porque não tem quem faça a defesa. E aí ninguém pode ficar indefeso. Porque pode. E muitas situações de prescrição aconteceram também ao longo desse caminho, enquanto não havia a defensoria pública, né, para poder fazer a atuação e a defesa dessa pessoa. Então, é uma situação bastante complicada, assim, complexa e simples ao mesmo tempo, de fazer com que as pessoas entendam, olha, a Constituição fala, você não pode simplesmente ser acusado. Né? Existe todo um complexo de leis ali que precisam ser observadas, que precisam ser cumpridas. E a justiça mesmo, ela tem que ter quem vai julgar, quem vai acusar e quem defende. Muita gente, né, as pessoas hoje... Primeiro que as pessoas têm opinião para tudo, né? Inclusive nas redes sociais, especialmente nas redes sociais. São doutores. Todo mundo muito especialista em tudo e em nada, tudo, né? exatamente. De uma forma muito rasa. Mas as pessoas muitas vezes criticam, julgam muito o fato de... Mas está tudo posto, as provas estão aí, existe, sei lá, gravação, existe... E mesmo assim ainda precisa de defesa, e mesmo assim isso está na Constituição. Sim. Né? Isso precisa... Ninguém vai ser julgado sem essa defesa, sem certo? defesa, ninguém pode ser declarado. Se for declarado indefeso, isso é inconstitucional, né? Porque... tem que ter a defesa. Aí eu falei, ainda que seja uma defesa, como teve lá em Várzea Grande, eu tive processos em que estava lá, o exame de DNA era 99,99997%. Ok, está comprovado, foi ele que praticou, ele vai responder. Ele vai responder, vai ser julgado e vai responder pelo crime que ele praticou. Mas... se tem que seja inocente, esse eu vou lutar até as minhas últimas forças. Porque é desumano alguém pagar ou alguém cumprir, né, alguma pena por algo que não porque a liberdade, a gente não dá o devido valor porque a gente está aqui livre todos os dias, mas eu acho que a liberdade é o que nos é de mais caro, né? É muito sério a gente falar sobre isso. E a defensoria, ela atua desde essa esfera criminal, defendendo, enfim, até ajudar uma mãe a conseguir uma vaga de creche para um filho. Sem sombra de dúvida. Saúde, a questão da saúde, que a defensoria atua bastante, né? também. Muito demandada. São muitos aspectos. E aí eu falo que, assim, hoje o nosso trabalho ele vai muito além de um trabalho processual. A Defensoria Pública tem uma atuação extraprocessual sensacional. Nós temos hoje um trabalho muito grande com os catadores de recicláveis, por exemplo, transformando a vida dessas pessoas. Eles estão se tornando empreendedores, né? Ele fala assim, olha, eu não sou mais um catador de... É uma virada de chave para essas pessoas, né, gente? A gente está auxiliando na formação de cooperativas. Eu não sou catador, eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor, é isso mesmo. E não é mais lixo, né? Não é aquele submundo, aquela coisa. Gente, a gente fala assim, a gente não tem noção, mas o trabalho que eles exercem, e eles eram invisíveis. São pessoas invisíveis, a gente não tinha nem noção. E a gente está colocando, né, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem feito um trabalho muito sério com esses catadores. Um trabalho com a população de rua. É um trabalho fantástico. Essa semana, inclusive, tivemos um evento chamado Rualogia, onde a gente leva os moradores de rua para poder trabalhar, conversar com a gente sobre definição de políticas públicas. E isso nos leva a conversar com prefeituras, com o governo do estado, com as secretarias de estado. Então, essa nossa atuação extraprocessual, ela é muito mais intensa. Dentro dos presídios, a gente faz inspeções, a gente visita para violações de direitos humanos. Quantas situações nós já quebramos de violações de direitos humanos? Porque, assim, não é que pelo fato de estar cumprindo uma pena, a gente não é lixo, são pessoas. Essas pessoas, em algum momento, porque nós vivemos num país em que fala que a pena máxima de regime fechado são 30 anos. Em algum momento, essa pessoa vai voltar para a sociedade. E se você... o tratamento que você dá ali dentro, ele pode voltar muito pior. Muito pior, sem dúvida. Então, assim,
não existe ressocialização nos ambientes que a gente, enquanto população, quer dar. Não existe essa ressocialização. Então, assim, você tem que pensar de dar o mínimo de condições, porque a gente precisa quebrar esse ciclo, que é o que a gente fala, né? E isso eu trabalho muito enquanto defensora pública de quebra de ciclos. Né? A violência contra a mulher é um ciclo, é o filho que viu a mãe sendo agredida, que acha que aquilo é uma situação, porque a gente Normal. tende... É o dia a dia. A gente tende a reproduzir modelos. Isso é o normal. Né? Eu falo assim, na educação do meu primeiro filho, eu tenho 2 filhos, eu reproduzi muito o modelo da minha mãe. Eu falo que é óbvio, né? Eram épocas diferentes. Errei, acertei, não sei. Mas hoje, por exemplo, com a minha segunda filha, o modelo já é completamente diferente. Já é um modelo Luziane, que vê e fala Suas assim... experiências, minhas né? experiências, né? E não reproduzindo. Mas a gente vê na violência doméstica uma reprodução. Porque são crianças que passaram a vida vendo aquela situação da mãe sendo agredida, da irmã sendo agredida, como sendo uma coisa natural. Sim. E reproduz esse ciclo de violência. Então, a gente... Inclusive, também um trabalho lindo da Rosana Leite, né? Vai ser nossa entrevistada aqui também. Vai ser, sem sombra de dúvidas, a gente também é fã dela. Ela fez agora um trabalho que a gente fez uma pesquisa, um levantamento, um observatório dos casos de feminicídio. Cara, a gente tem que trabalhar na esfera da educação e por isso a gente briga por creche. Por isso a gente briga por ensino de qualidade. Começa lá na creche. Começa lá, é lá atrás. Eu preciso ofertar educação para essas pessoas, mas não uma educação qualquer. Não é jogar ali e passar o tempo, né? Não é jogar, é passar o tempo. É uma educação de qualidade, essa educação transformadora. A educação, ela transforma as pessoas. Né? Foi o que me fez eu sair dessa condição de filha de duas pessoas ali, produtores, não é produtor rural como a gente vê aqui, não. Né? São pequenos, da agricultura familiar. Da agricultura ali, né? familiar, que hoje está aqui conversando com vocês como defensora pública geral, com uma história como defensora pública, né? Estando hoje como defensora pública geral. É a educação que transformou isso daí. Então, é a educação história que vai transformar as pessoas, a educação que quebra ciclos de vulnerabilidade. Eu acho que a Defensoria Pública é uma instituição muito forte para atuar nessa quebra de ciclos de vulnerabilidade. É verdade. Agora, doutora, a gente está num ano eleitoral, a gente falando aqui dessas questões já, a pena máxima de 30 anos, sempre vem algumas questões, não é? Seja ela relacionada ao aborto, seja ela relacionada à pena de morte. A gente ainda vive um momento de muita polarização na política, em que o que eu não concordo está errado, o outro tem que morrer, o outro tem que matar, e está todo mundo em uma guerra. Essas discussões vão se intensificar ao longo dos tempos e a senhora ali defendendo, independente de quem quer que seja, né, o cidadão de modo geral. Como que analisa esse tipo de discussão? Da pena de morte, desses pedidos, às vezes, fala, não, tá defendendo bandido, direitos humanos é só para bandido. Como que fica é muito essa reproduzido, conversa, né, das pessoas. Esses jargões, esses discursos aí, esses discursos que são clássicos. Às vezes eu não tenho... Você estava falando, né? Que hoje todo mundo tem opinião para tudo, né? O problema é que essas pessoas acabam chegando lá em cima, né? Esse é o problema. E reverbera tudo isso. É que eu não sei se as pessoas de bem estão se afastando. E não que eu esteja falando que essas pessoas são de mal, mas é que eu não consigo também entender um pouco esse processo, não. Porque... realmente um pouco é isso, a gente está bastante dividido, né? Tanto que você vê nas eleições e assim, acho que isso cresceu muito porque realmente muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas querem que haja uma pena de morte, muitas pessoas entendem que bandido bom é bandido morto. É uma política, né? Tanto que foi um período muito intenso no nosso país, ainda temos muitas defesas nesse sentido. A gente segue, né, e aí fazendo a posição mesmo como chefe de uma instituição e como defensora mesmo, a gente segue defendendo aquilo que está previsto na Constituição, os direitos fundamentais de todas as pessoas e falando, gente, tem que ter limites, né, não é assim uma coisa tão você não pode tudo, você não pode com as suas mãos fazer qualquer coisa, você não pode usar da sua palavra e ofender, não. Nem em nome dos valores, né? Nem em nome de valores. Não, porque que valores são esses, não é? Né? Que valores são esses? Então, a gente vai seguir, né, defendendo aquilo que a gente acredita, respeitando. Isso eu acho que é o que
acho que mais forte é a falta de respeito. E é uma coisa que eu falo muito para minha filha. Eu falava isso muito também para o meu filho. A gente precisa respeitar a diversidade. Eu falo, eu sou uma pessoa que respeito muito. Não é diversidade, não. No é geral. diversidade no geral. Do seu entender diferente, eu Exato. respeito. Eu não concordo. Como eu falo, eu não concordo. Mas eu respeito, é o seu jeito. Muitas vezes não precisa nem discutir, gente. Porque Não. também tem muito isso. As pessoas acham que pelo fato de não Vamos concordar... bater boca. Ah, então vamos discutir. Muitas vezes não precisa, é só respeitar mesmo. Sim, é respeitar. isso, Eu respeito o seu né? ponto de opinião, sua opinião. E é isso. Tudo, eu não concordo com você. Como muitas vezes eu já falei isso pessoalmente, né? Não concordo. E, cara, essa é a excelência do nosso país, dessa democracia, Da democracia, que a gente vive. justo. É de você poder pensar diferente, de você poder se expressar diferente, só que não é agindo com as próprias mãos, como muita gente quer fazer, né? Luziane pensa em ser política em algum momento? Não. Olha, não. tem todo Né? jeito. Não, já chegou ali na defensoria. Tem todo jeito. Não quer, de repente, ajudar Precisamos em outra de mais esfera? cadeiras na Assembleia Legislativa. Eu também acho, Não acho concorda? isso. A gente precisa de mais mulheres. Cara, a gente está tendo ali uns exemplos, né, muito fortes na Câmara Municipal, que eu vejo de bastante ativas, interessantes. As mulheres precisam ocupar. Primeiro, eu acho que as mulheres precisam acreditar mais nas mulheres. Cara, nós somos muitas eleitoras e a gente não vota Nós somos na maioria, gente. né? Começa por aí. Como que a gente não vota nas mulheres? Como que a gente tem uma Assembleia Legislativa com uma mulher? Uma mulher. E que aí vai debater políticas públicas para as mulheres, Como? por homens. É. Então, assim, Aí rola aquelas treta toda, né? Aquelas coisas que são difíceis da gente por entender. por que a gente não confia numa outra mulher? Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente confia, a gente dá o nosso voto, porque a gente está ali, está delegando tudo para alguém. Mas E é não nessa é. figura masculina. Nessa figura masculina. É toda essa estrutura, né? Na qual a gente foi criada, desde sempre. Agora, você falou que você tem 2 filhos. Um você criou já com os moldes lá da sua mãe. A outra você já tem o modo Luziane. Ou seja, tem um espaço de tempo e um hiato grande Tem entre 2 um e outro. décadas aí, né? Conta pra gente. Isso, meu primeiro filho, ele tem 32 anos, né? Vai fazer, na verdade, Gente, agora essa no mês de mulher março. tem um filho de 32 anos. Não dá pra acreditar. Anos, casado. Você foi mãe já. muito jovem, né? Fui mãe muito jovem, o que foi muito desafiador, né? E aí contei, óbvio. E uma coisa que eu falo, que eu até falei o ano passado, num evento que teve da OAB, falando das mulheres, a gente tem que ter um apoio. Não dá. Não, a gente não consegue. Sozinha não consegue. Então, assim, aí eu agradeço muito. Meus pais são maravilhosos, com letras garrafais. Eles estão primeiro que eles sempre me apoiaram. Desde lá atrás, quando eu falei para eles, com 19 anos, eu vou casar. Eu era louca, eu vou casar. Hoje, digamos eu diria que o sim. mesmo. Aos 19, hoje eu já diria o mesmo, imagina aos 19. Imagina lá atrás, apaixonada no nível máximo. Mas já tava lá estudando, né? Tava pensando no futuro, ainda não tinha nem qual tava estudando. E minha mãe, cara, ela chorou um dia inteiro, ela me apoiou. Você já imagina se a pequena hoje chega e fala, vou casar. Não, você tá louca. Pera lá, outros tempos, senhora. Vou parar, Eu né? vou te internar, literalmente. Aí, mas eles me apoiaram muito para que eu, né, terminasse, estudasse. Então, houve um apoio grande. E hoje, também, com a minha filha, eles também estão me ajudando. Mesmo lá com seus 70 e poucos anos de idade. E não tem nada melhor do que vô e vó por perto. Não, me né? dá todo o demais. apoio com elas. E além de toda a segurança que eu tenho, né? Porque assim, eu não tenho horário. O seu filho tem 32 e a sua filha? E a filha? minha filha 12. Você já é sogra. Eu sou sogra. Mas que sogra é você? Sou uma sogra super gente. Legal. Gente, eu amo a minha nora. Ai, gente, sogra que esperta. declaração, Sogra esperta, porque tem que trazer. Eu amo. A Camila tem medo Eu desse tenho momento. medo de quando chegar essa minha vez. Não, eu sou super tranquila, adoro, porque ela é muito, ela leva meu filho pra frente, sabe? Ai, que Aquela coisa pessoa boa. que Ótimo.
bota a mão aqui, vamos. Ela é desafiadora, ela é maravilhosa. Amo minhas Ai, irmãs. que Olha, lindo. dizem que os filhos procuram, e nós meninas também, né, tendemos, assim, a procurar parecidos com os nossos pais e mães. Então vai ver que ele foi nessa aí, Pois ó. é, Se ela né? é, né, Olha, desafiadora. São as nossas referências, É. né? Ela é E a muito menina, forte. como é o nome dela? Ela é Cecília. A Cecília. Como A é a Cecília? A Cecília é muito forte. A Cecília é muito forte. Ela é muito decidida. Ela é fantástica, super esperta. E um pouco a gente estava falando dessa geração, né? É isso, é no diálogo. É. Tinha coisas, várias vezes, que eu falava para ela, não, Cecília, não, eu não vou te explicar. Porque a gente não tá no porque pé não. de igualdade. Eu adoro isso. Ela acha que ela tá num nível de igualdade, assim, do tipo, olha, Gente, porque é você verdade. pode, eu também. Não, você não pode, meu amor. Argumentando, Calma. né? E ela quer, mas você Uma tem hora que me você vai explicar. poder. Exatamente, uma hora você vai poder. Agora mesmo, nessas férias, assim, mas como assim? Vocês foram e me deixaram aqui? Eu falei, meu amor, porque olha só. Você passou por isso. Porque olha só, você, em algum momento, você vai ter o seu CPF próprio, suas responsabilidades, seus boletos para pagar, e aí você vai para onde você quiser. Aí ela vira para mim, né? Isso na viagem. Mamãe, você já ouviu falar dos filhos que mesmo adultos ainda continuam morando com os pais? Eu falei, Meu você tá de Deus. brincadeira comigo, né, Cecília? Vai estudar, garota. É, a Cecília argumenta, mas é assim, né? Essa nova geração argumenta muito, e aí chega uma hora que a gente tem que falar, tá, agora, a partir daqui, você Não tem só precisa conversa. entender que não. Não, porque aí entra a Ou questão que da sim, né? autoridade, Exato. né? Entenda isso, a gente vai dialogar, a gente vai conversar. Realmente, como eu falei, foram criações muito diferentes, né? Eu sento, eu converso, eu saio com ela, né? Eu falo, eu tenho esses momentos de justamente de conversar, de entender também o mundo, a cabeça dela, que é um mundo muito diferente. A Cecília não tem celular para 12 anos, hoje isso não é muito. É raro. Não acontece muito, né? Ela não tem E celular. funciona. Eu falo para ela que celular é necessidade, possibilidade. Eu falo cuidar, azar o seu, porque ela é filha de 2 advogados, que meu marido também é defensor público. Ai, então Rio de ela Janeiro, não tem pra né, onde mas- correr, né? Aí eu Coitada. falo, olha, coitada. Eu falo, minha filha, ela tem vários, né, termos jurídicos na cabeça dela. Necessidade e possibilidade. Você não tem necessidade. Seus pais até têm possibilidade, mas você não tem necessidade. Olha, vou usar essa. É, Gostei. essa é ótima. Gostei. Porque, Aliás, assim, você não falou que o seu marido é do Rio de Janeiro, né? Vocês ficam separados, né? Isso eu me lembro Exatamente. dessa história A quando eu gente tava lá tem na um OAB. eu casamento ouvi. à distância. Um E aí, casamento à conta pra distância, gente. É olha só. maravilhoso. Tá, olha aí, tá vendo? Isso também é. Isso é aqui, ó, legal. sanidade Isso mental. ajuda muito pra essa. né? Ajuda pra sanidade mental. Aí encontra assim, Recomenda, final de semana? então. Ou não? A gente se encontra 3 finais de semana por mês, normalmente. Olha aí. Eu me lembro que ela falou Gente! isso. Eu me lembro mesmo É dessa muito bom passagem. porque, assim, a gente tem problemas, todo relacionamento tem problemas, mas, cara, é quase uma lua de mel Sim, sempre. e sem contar que aí você vai pro Rio de Janeiro. Eu vou pro Poxa, só vi Não. vantagem. É uma Olha, lua eu de só vi mel no Rio de vantagem. Gente, claro, os moldes precisam mudar urgentemente. Maravilhoso. Essa história de morar na mesma casa, na mesma cidade, não. A gente só tem perspectiva só lá na aposentadoria mesmo. e mas muito por agora tempo. acho que nem que se adaptaria mais. A gente, na pandemia, a gente descobriu que a gente consegue conviver junto. Aí ficou, aí ele veio pra cá? Ele ficou aqui, né? Porque estourou lá no Rio de Janeiro, estourou antes daqui Sim. do que aqui. Nós ficamos juntos 3 meses. Foi o maior tempo que a gente passou juntos na vida, que foi ótimo, Olha maravilhoso. E num período pandêmico. Então, assim, até virei pro celebrante do nosso casamento, né? Que ele celebrou o Aham. casamento super preocupado. Eu falei, fica tranquilo. Deu certo. A gente sobreviveu à pandemia. Olha. A gente vai Porque se muitos aguentar. casamentos acabaram na É. pandemia, né? Exatamente, né? Porque imagina, ainda mais a gente à distância, que não Sim. tinha a rotina de ficar ali todo dia, né? Mas a gente conseguiu sobreviver. E vem cá, não rola assim, ciúme, né? Ah, deve De repente, rolar, né? Ele deve rolar. uma mulher bonita, Não, eu pá. falo que é cada um com seus problemas. Então, se ele tem Maravilhosa. ciúmes, é problema dele. Não Ele que se muito resolva. maravilhosa. ele que se Mas ele resolva. não dá Não tem a pitaco ver nem na comigo. roupa, não fala de repente, jeito você viu uma nenhum. foto, Não, nada. de jeito, nem, imagina. Mulheres, Você não deixa nem ele aprendam. crescer pra isso, né? Não, de jeito nenhum. Roupa? Não, O quê? não. Eu não. adorei essa frase. Se você tem ciúme, é um problema seu. Cada um com Controle-se. seus problemas.
resolva. O problema é vá pra seu. terapia. Falando em Mas problemas... vá pra terapia, eu faço alguma coisa assim, porque realmente não é um problema meu, né? Assim, óbvio, um casamento à distância, gente, você tem que ter equilíbrios das duas partes. Confiança, é óbvio. É assim, porque, cara, na boa, não é a distância que vai mudar nada. Às vezes Você a pode distância, estar aqui. às vezes a Pode estar distância junto, é é até, verdade. às vezes a distância é o plus, né? É, exatamente. Então, assim, existe a relação de confiança, existe o nosso querer estar, existe o nosso querer bem, né? É isso, eu quero dividir a minha vida com ele, não importa se é na mesma casa, não importa se ele está aqui ou a gente está. O importante é que quando a gente estiver, e sempre que a gente estiver, é que esteja bem. Seja um relacionamento leve, seja bom, seja agradável. Confiar, eu confio nele. E a hora que não tiver bom, não vai estar bom, aí é... Aí é cada um Até por porque si. eu Aí já não vai passei. estar bom nem no Rio de Janeiro, né? Nem no Rio de Janeiro. Mas é isso, né? Eu acho que quando a mulher tem isso, não só a mulher, mas a gente falando especialmente das mulheres, porque estamos entre mulheres aqui, quando a gente tem essa maturidade, esse entendimento, fica muito mais tranquilo. Oh, faltou né? uma taça de vinho hoje. Né? Em vez do Quinta-feira, café. Você sabe que a doutora não toma café, né? Eu fiquei Mas surpresa. vinho. A Mas gente tá aqui toma litros de vinho. café. Mas o Mas vinho vinho a toma. gente toma. Eu acho que a gente tem que começar a mudar A essa gente tem que dinâmica. começar a trazer taças de vinho. Porque toda vez que a gente começa aqui a fofocar e tererê, aí a gente lembra do vinho. Agora, falando de dificuldades, né? Não sei se é clichê demais, mas teve algum momento desafiador no sentido de ter que se impor porque algum coleguinha te desafiou pelo simples fato de ser mulher? Talvez recente, alguma coisa assim. Eu gostaria que citasse nomes, mas sei que não será possível. Não. Então, Ai, a Camila... apenas Eu diga gostaria assim, de... E com imagens, de a preferência. gente trabalha com imagens, É, mas a tem... gente, acho que assim, eu não tive nenhuma situação dentro da defensoria, assim, depois de estar no cargo. Eu já disputei a Defensoria Geral. Em 2016, eu fui candidata também. Eu perdi por poucos votos. E naquela campanha, eu tive um colega defensor que chegou para mim e falou: Luziane, você é legal, você é bonita, você é simpática, mas diz para mim, quem que vai mandar na defensoria? Ai, gente... Como Aí, assim, Brasil? nesse dia realmente, a Luziane, eu continuei calma, sorri para ele, mas eu juro, eu queimei. Sabe aquele queimar Dá que uma você fritada sente? aqui, ó, na lateral, assim, na Aquilo orelha. para mim foi muito forte de que, poxa, é isso que eles pensam, né? Que eu sou legal, mas Não, o cara sou eu pra que ter vou a coragem de chegar a falar, olhando, falar, quem vai mandar? Mas eu me lembro que uma vez a gente Mas aí, você falou que é pra ele? Não mandou ele pra falou aquele nada? lugar? Não, eu sou muito educada, eu respeito, né? O meu respeito, eu falo, eu respeito as opiniões. Respeito Eu falei, a sua não, você opinião. fica tranquilo, eu respeito, mas assim, eu vou mandar. Pode ficar muito tranquilo. Eu tenho muito Hoje conhecimento você manda técnico, nele? conhecimento Hoje eu mando. Ai, que né? delícia! É isso, só isso que eu queria saber. A gente entrevistou uma vez a desembargadora Maria Helena Povas e Foi. ela falou isso. Ela Que a gente falou que adora ali, ó, perguntar. nos corredores do TJ, O cara alguém teve a disfarçatez. cara de pau Aham. de falar pra Maria Helena Povas mandar ela lavar uma roupa no tanque. Ela falou isso pra gente, eu fiquei chocada. Ela, enquanto desembargadora lá dentro, ó, pé de igualdade. Gente! Então, quer dizer, a gente tá sujeita mesmo em todos os espaços, né? Está. Não, eu não tive nenhum embate, assim, é como eu falei, né, a defensoria, ela tem um espírito mais revolucionário, mais, né, mas não, pelo fato de ser mulher Uhum. e até pelo fato, assim, eu já estava na administração antes, né, na gestão anterior eu estava como secretária executiva de administração, já tive uma atuação já muito intensa, de estar muito próximo com os colegas, visitando núcleos, fazendo atuação política. Então, acho que isso também me ajudou muito, né, a ter essa visibilidade, a ter também essa... Mas, independente, quando eu entrei lá em 2016, nessa minha campanha, que é o projeto que eu estou implementando agora, eu mesmo sem ter estado na administração, eu me sentia pronta para esses desafios. Né? É óbvio que tudo tem o seu momento, e o meu momento seria agora, né, como está sendo, mas eu estava pronta para poder tomar decisões, porque a gente está ali é para tomar Sim. decisões, né? Gerir processos, gerir pessoas, é isso que a gente está ali no comando de uma instituição tão desafiadora, que não tem muito segredo, o que você precisa é só ter pessoas certas ao seu lado, e isso eu tenho muita clareza que eu tenho pessoas fantásticas trabalhando comigo, seja na minha equipe mais próxima, seja toda a equipe do corpo administrativo que a gente escolheu para poder trabalhar conosco, que eu acho que isso é fundamental, é uma máquina, né?
E o trabalho com os defensores não tem como, é um trabalho diário. E aí eu acho tudo que a gente tem falado da instituição, né? E é um pouco isso que a gente defende, levando o nome da instituição. Isso tem nos ajudado a ter o apoio também dos colegas ali na base e mudando muito a cara da defensoria, independente de onde ela esteja. Sabe o que me lembra essa sua fala? Me lembra a Cinderela. Cinderela tem aquela frase clássica que é o pai e a mãe da Cinderela, da gata borralheira, sempre falava que era: tenha coragem e seja gentil. Isso é muito parecido com a doutora, porque ela tem essa coragem desde lá atrás e não xingou ninguém. E não se abala. Ela continua gentil, educada, plena. Aliás, qual que é o segredo? Porque você falou que é muito agitada, nem toma café depois de determinada hora, porque é acelerada demais. Mas a gente olhando assim, parece... Eu tô chocada. Uma tranquilidade. O que é? Meditação? Na verdade, não faço ela meditação. Ela já falou, é o casamento à distância. Casamento à distância. O casamento ajuda, né? Sim. Eu gosto muito de fazer atividade física. Atividade física, para mim, não é um sofrimento. É alguma coisa prazerosa. Eu tenho, assim, necessidade mesmo de fazer. E uma coisa que eu comecei a fazer e que eu tô amando é yoga. É mesmo? Yoga tá sendo, assim, muito prazeroso. Você acha que é para todas as pessoas? Porque eu não vejo, por exemplo, Camila fazendo yoga. Então, você sabe que eu já ia falar, você me imagina? Não imagino. Silêncio. Não. A minha filha, eu comecei até a fazer com ela, que eu queria que ela fizesse. A pessoa também é um pouco acelerada, filha, não sei por quê. Por quê, né? Não sei por que ela é acelerada, né? Não sei. Enfim... Aí eu comecei a fazer com ela, ela começava a rir, né? Depois, quando eu perguntava para ela, Cecília, o que você achou do yoga? Imagina, a mulher mandava eu respirar, pensar, não sei no que eu queria dormir. Eu sou a Cecília. Ela falava, não dorme, aí ela começava a rir. Eu falei, gente, eu seria ela. Né? Eu seria ela. Eu não sei também, eu nunca fiz, não sei se conseguiria. Mas existem, então, alguns mecanismos que realmente você adota no dia a dia. Mas essa Luziane sempre foi essa? Sempre foi essa. Sempre tranquila. Sempre. Porque às vezes, né, vai indo no aprendizado e vai ficando, né... Porque eu acho que eu estou mais calma agora. Mas eu acho que um pouco a gente vai melhorando com o tempo, sem sombra de dúvidas, né? Mas eu sempre fui assim. Uma coisa que eu não sou de explodir, eu nunca fui de explodir. Eu sou muito de tentar entender o lado da pessoa. Então eu não costumo explodir com ninguém. Primeiro, antes, cara, que não é um processo fácil, vou te falar. Isso também causa alguns males pra gente, né? Dá uma segurada? Eu dou uma segurada, até no relacionamento interpessoal, assim, familiar mesmo, né? Eu dou uma segurada, respiro, processo, quero entender a parte dele, ou por que teria feito aquilo. É muito advogada, né? Não, é muito defensora pública. Pra mim, nasceu pra isso, entendeu? E aí, quando eu vou abordar o tema, eu já vou mais preparada, sem explosões. Então ela não é daquelas, do meme, que tá deitada e lembra de um argumento pra uma discussão lá de 2011. Não, né? Não, ela não se assim. prepara antes. Ela já tem um argumento pra discussão. Ela já tem um eu já converso. Então, mais um pouco é isso. Eu não sou, nunca fui de rompante, nunca fui de explodir, de estourar. Mas, por outro lado, não é bom segurar. Eu já tive momento de ficar segurando e de não soltar. E aí, chegou uma hora que eu até procurei, né, ajuda, e aí a médica falou assim, cara, você tem que falar, porque você não vai ser feliz de outra maneira. Segurando, né? Segurando. Aí foi a hora que eu virei a minha chavinha, eu tenho que falar, não explodindo, porque eu sempre falo, que é uma coisa que eu falo para os meus filhos, gente, existem maneiras e maneiras. Eu posso dizer o mesmo não de uma maneira agressiva, ou eu posso dizer o mesmo não de uma maneira tranquila, sem te ofender, e que você vai receber muito melhor. Então, assim, cara, se eu quero que você receba de uma maneira melhor, para que eu vou explodir em cima de você? Então, eu vou falar sorrindo, calma, e vai dar tudo certo. A gente tem muito o que aprender. Vamos tentar. Olha, doutora, aproveita que agora pode. Para falar o que quiser, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, para as mulheres, enfim, fica à vontade, porque o espaço é seu e agora pode. Agora pode falar agora o que quiser. Pode falar. Gente, mulheres, acreditem,
É muito difícil, né? Qualquer uma que chegar aqui e falar não é fácil, não. É difícil, é como eu falei, você tem a sua família, são os filhos, tem exigências, às vezes até o marido à distância, acredite, tem as exigências do marido à distância, né? Que assim, cara, você tem que fazer tal coisa, tem que decidir tal coisa, tem que não sei o quê, e às vezes você não quer. Mas é desafiador, mas é muito bom. Primeiro, você tem que amar o que você faz. E isso, para mim, é um fator fundamental. Eu amo muito o que eu faço. Seja lá atendendo a população, hoje eu estou na condição de defensora pública geral. Só que assim, eu amo de estar atendendo, de estar resolvendo, sabe? Então assim, o amor eu acho que é o fundamental para você ter como chave de sucesso. O resto acaba sendo aí uma consequência. Então, busque alguma coisa que lhe dê prazer. Eu tenho esse prazer no meu trabalho, eu sou muito feliz com o meu trabalho, e aí o resto, as coisas vão acontecendo. Forme essa rede de apoio, você precisa de uma rede de apoio. Tenha amigas, né? Eu acho que é um dos lugares, assim, fantásticos, melhor terapia que tem é uma mesa de bar tomando um gin com as amigas, porque você se diverte demais da conta e assim, é horas de terapia que você tem ali que resolve. Isso, né, tem estudos, mas nem precisa de estudos não, vai para a vida real. Uma vez, eu acho que o ideal seria uma vez por semana, mas eu sei que é difícil. Então assim, vai uma vez por mês, assim, né? Uma vez. Precisa. É necessário. E em alguns momentos também tem que desligar. Desliga e se permita, né? Desliga de filho. Eu, nesse meu relacionamento à distância, isso é muito bom, porque nas férias a minha filha também fica lá. E tem momentos que eu fico sozinha. Ai. Sozinha. É você e você mesma. É eu e eu mesma. Aí até as pessoas falam assim pra mim, nossa, você não tem saudades? Aí eu falo, eu vou ser uma mãe ruim se eu falar que não? Não tenho, gente. Não, a maioria porque, do assim, tempo eu tô aqui com a exatamente, criança. a maior parte do tempo eu tô aqui. Às então, vezes a gente assim, tem saudade da gente, né? Exatamente. Então, é esse momento que eu vou assistir o filme que eu quiser, sem ela criticar, porque eu adoro assistir romance, e ela fala que é os meus romances que eu assisto. Ai. Eu vou ler o livro que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, sem eu ter que me preocupar de dar exemplo para ninguém. Então, assim, também tenha esses momentos. Eu sei que às vezes não é uma fórmula tão simples no dia a dia ali, mas o mais importante é buscar algumas coisas que lhe dê prazer. Busque algumas coisas que lhe dê prazer e leve a vida com leveza, que eu acho que é muito mais importante. É isso, Ai, agora que pode. delícia. Adorei, já quero beber. A gente pode hoje? Vamos sentar num bar, Hoje então, é quinta. agora? Hoje é quinta. Hoje é quinta, é tudo. Acho tem que já tudo a pode. ver. Vamos sentar num bar e tomar uma e conversar, porque vai ser terapêutico. Doutora Luziane, muito obrigada. A gente tem muito o que avançar ainda, mas é muito bom ver mulheres como você, né? Com essa cabeça. E nos representando. Sim. Obrigada mesmo pelo trabalho e pelo Pelo bate-papo. bate-papo, que já muito foi uma gostoso. terapia. Foi uma terapia. Muito obrigada, eu que agradeço. Estou à disposição, adorei essa conversa. É isso. Depois a gente deixa pra falar mais sério em outro lugar. Né? Porque aqui não, pode. Aqui pode. Gente, obrigada. Um beijo. Até o próximo.